onde possa estar. E se a noite vier e o vento soprar, tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã. Estamos começando mais um programa essencial e hoje nós vamos falar sobre valores. O que é essencial, o que é fundamental, o que é útil na nossa vida. E nós queremos mais uma vez acolher o Luiz Mota, que já é realmente freguês aqui do programa Essencial, tem sempre enriquecido os nossos programas com o seu conhecimento. E seja muito bem-vindo mais uma vez, Luiz. Muito obrigado, Ricardo, Zélia. Que bom estar aqui. Vamos trocar uma ideia, né? Vamos conversar um pouquinho disso. Eu acho que é importante, quando a gente fala de alguns conceitos, a gente vai clareando as ideias, né? Vai percebendo melhor por onde é que transita aquilo que a gente acredita. Também vai aprendendo, né? A fazer melhores opções na vida. Com certeza, Luiz. E vamos começar então com as definições. Essencial, útil, fundamental. Explica pra gente como que nós possamos, de uma forma que a gente possa entender e para que a gente possa ordenar adequadamente, devidamente a nossa vida. Muito bom. De uma forma prática, né, pensando assim, que isso realmente faz parte da nossa vida e a gente pode utilizar, o essencial seria alguma coisa primária, né? Alguma coisa que a gente tem assim como ideia principal, né? E é, de certa forma, a natureza íntima daquilo que a gente traz na relação com as pessoas, né? Principalmente no âmbito mais fechado e tudo mais. Então, aquilo que é essencial: amizade, né? A forma como a gente transita com o outro na sexualidade, né? A nossa religiosidade, né? O meio como a gente conversa fraternalmente com as pessoas, né? Isso é essencial. Isso define a forma mais íntima da gente trabalhar com as pessoas e com as coisas. Diz respeito aos sentimentos. É aquilo que é imaterial. Né? Não pode ser comprado. Não pode ser comprado. Né? A gente até imagina que pode, mas não pode ser comprado. Fundamental. O fundamental, ele está numa ordem secundária das coisas, né? Ele é muito importante, muito importante. Boa parte das coisas que são fundamentais, elas são a gente vai usar, é necessário a gente usar, mas é secundário. Alguns exemplos do que é fundamental, Luiz. Por exemplo, um exemplo pesado do fundamental: dinheiro, né? Sim. Dinheiro é fundamental. Eu preciso pagar contas, eu preciso comprar, eu preciso transitar nas coisas necessárias da vida, né? Então, de repente, uma viagem, de repente, uma questão assim. Então, o dinheiro é fundamental, mas ele não é essencial. É possível viver sem dinheiro. É possível comprar sem que isso seja algo que traga uma questão interna e tudo mais. A gente confunde muito isso, né? A gente confunde. E vamos para o último conceito, que é o conceito do útil. Sim. Né? Então, assim, o útil é aquilo que a gente precisa, a gente utiliza, né? Nós queremos ter, mas faz parte de algo que, se eu não tiver, continuo vivendo. Né? Pode quase ser classificado como supérfluo. Não chega a ser supérfluo porque, por exemplo, uma coisa útil, vou dar um exemplo de um útil. Um carro é útil. Sim. Né? Cada vez mais útil e, não dirão, mas dá para viver sem. Né? Dá para você ter uma moto, dá para você ter uma bicicleta, dá para você andar a pé, dá para você pegar ônibus, né? Então, assim, é útil? É muito útil, né? É engraçado que, transitando nessa ideia dos conceitos, aí a gente pode pensar um pouco o seguinte: bom, carro é útil, que coisa boa, né? Bom, aí, se eu falo de um carro útil, nós vamos falar do carro mais barato do mercado, não tenho certeza agora, mas digamos aí o Fiat, né? Um Fiat é útil. Então temos 4 rodas, motor,
bancos para as pessoas sentarem, ele leva você para lá e para cá. Salta do útil para alguma coisa que vai passando, que a gente começa a olhar para ele e dizer assim, bom, realmente carro leva em qualquer lugar, mas a minha família é um pouquinho maior, eu preciso de um carro com mais coisas e tal, então eu compro um carro um pouco melhor. Perfeitamente. Eu posso saltar disso para comprar uma Ferrari, né? Comprar uma Ferrari é útil, né? Saiu fora do âmbito, porque aí eu já vou para uma coisa que tem agregado nele um valor excepcional, um valor fora do objeto em si, que é o carro, né? Então é interessante a gente transitar por essas ideias, é interessante a gente começar a observar. Tem muita coisa que é útil, né? Por exemplo, uma televisão pode ser útil? Pode, pode ser muito útil, né? Agora, ela também pode ser completamente inútil, né? Eu posso comprar uma televisão muito maior do que eu preciso, posso comprar com funções que eu não vou utilizar, como é muito comum hoje, né? Exemplo, conversar entre as pessoas é útil, então o celular é muito útil, né? Mas a gente compra o celular assim, você vai à loja, por exemplo, e fala, bom, eu queria comprar um celular. Aí o cara te mostra um monte de coisas que o celular faz, você fica perplexo, mas se todo mundo do teu trabalho tem aquele celular, você fala, bom, é melhor eu levar esse, né? O meu cunhado me disse que é bom, o meu tio falou que é bom, as pessoas todas dizem que é bom, eu preciso comprar essa marca. Na verdade, você não usa 10% daquilo que o celular faz, mas paga o valor de toda aquela tecnologia que está embutida lá. Então, no conceito de útil, a gente vai perceber que a gente está no limite do consumismo. No limite do consumismo, exatamente, né? É muito interessante porque quando a gente coloca todas essas coisas numa balança, a gente começa a entender que eu posso fazer opções, né, de utilidade, de utilitário, né, daquilo que eu preciso. Mas é bom a gente ter consciência que boa parte das vezes, se não todas, a gente acaba fazendo uma opção pelo desejo e não pela necessidade. Eu acho que aí temos um jogo importante, o desejo e a necessidade. Muito bom. Nós precisamos ir para um breve intervalo, mas o bate-papo está começando a ficar bom. Não sai daí, a gente já volta. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Momento Vida. O progresso não vai contra os direitos humanos. Pelo contrário, a evolução deve trazer o respeito à convivência pacífica, à valorização do ser humano. Falsos direitos como o aborto e o uso de seres humanos em pesquisas tentam se impor como sinal de progresso, mas, na verdade, são antidireitos. Pense nisso. Para o desenvolvimento de uma democracia sadia, é necessário fortalecer os valores humanos essenciais. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Estamos de volta com o programa Essencial. Luiz, já que você falou do útil, e o consumismo? A gente tem aí uma questão importantíssima, que é a questão do consumo, né? É interessante porque é basicamente a forma de transitar pelo nosso poder econômico e tudo mais. Então, cada vez mais a gente tem uma oferta muito grande de produtos, né, de serviços. E aí a gente vê que muitas vezes as pessoas qualificam esses produtos como úteis, né? É muito interessante isso porque boa parte das coisas elas não seriam nem necessárias, mas a gente qualifica como útil, né? Então, por exemplo, se eu tenho a utilização de um telefone, por exemplo, para que eu estou precisando daquilo? Objetivamente, para que eu preciso? Para isso e isso. Então pronto,
está resolvido. Mas a gente não consegue. Você vai comprar um celular, por exemplo, eles falam lá que o celular faz N coisas, você paga mais caro, utiliza 10% daquilo e ainda acha que está bom, né? Acho que fez um bom negócio. Acho que foi um bom negócio. Outra coisa interessante são as propostas, né, de promoção, né? Então, hoje está muito comum várias propostas de promoção, 50% de desconto e tal. Eu costumo dizer que qualquer coisa que tenha qualquer desconto, se eu não preciso daquilo, está caro. Né? Eu não preciso daquilo. Então, a gente tem que entender que existe uma necessidade que precisa ser terminada, né? Precisa ser saciada para que a gente transforme isso numa utilidade. Seja alguma coisa que é preciso, né? Da forma como eu estou te falando, então o consumismo acaba tomando uma proporção enorme, porque a gente começa a comprar por N motivos. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, mulheres comprando sapatos, por exemplo, né? Então é bastante comum que a gente encontre mulheres com 20, 30 pares de sapato, né? Se a gente pensar objetivamente, a gente tem sapato para quê? Para pôr nos pés, né? Para a gente estar equalizado quanto ao clima, né? Talvez um bonito para usar para uma festa e tudo mais. Mas aí a gente começa a criar utilidades do tipo, bom, o sapato, eu tenho um sapato vermelho, mas não combina com o vestido azul. Então eu preciso comprar um sapato azul que combine com o vestido azul. Mas eu comprei um sapato, ele era baixo. Agora eu baixei A calça tá para pegar frango. Tá pegar frango, então eu preciso comprar um sapato alto agora, né? E aí a gente vai criando utilidades, né, necessidades e acaba consumindo. Isso vai desencadeando muitas vezes num consumismo exacerbado. Eu tenho pacientes, por exemplo, que chegaram no consultório dizendo assim, olha, eu vou lá no meu guarda-roupa, eu tenho 30 calça jeans com etiqueta ainda. Nem utilizei. Estão lá novas, com etiqueta. Eu fiquei pensando, puxa, dá até para montar uma loja, né? Mas a pessoa não consegue não comprar, ela não consegue não fazer. Está compulsiva já. E é importante entender... É muito comum também a gente ver, tem pessoas que vê na vitrine desconto, promoção, às vezes não está precisando de nada e mas entra. compra, estou desesperado, né? Existe no nosso cérebro um circuito que trabalha essas questões, né? Que trabalha o desejo, trabalha a necessidade. E a gente precisa tentar resolver isso. Muitas vezes está desequilibrado por algumas questões emocionais e tudo mais, e aí você tenta suprir isso com o consumo. O problema é que qualquer coisa que você consuma, ele vai te trazer uma felicidade, sim, mas é fugaz, é pequena, é rasa, momentânea, né? Então toda hora eu preciso de mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e aí eu acabo comprando sempre, sem ter necessidade alguma, né? Essa estrutura de compra, de tentar fazer com que alguma coisa seja útil para mim e me coloque nisso, cria esse consumo que a gente está tendo hoje, né? Muitas vezes, nas casas, a gente está lotado de coisas que a gente não utiliza. Né? É verdade. Luiz, para que não fique sombra de dúvida para o pessoal que está assistindo agora, qual a diferença entre essencial e fundamental? Pensando nessa questão do consumo e tudo mais, a gente tem que deixar bem claro isso mesmo, né? Aquilo que é fundamental, embora seja de uma ideia secundária, é aquilo que eu necessito. Eu necessito, né? Dinheiro é uma necessidade, eu preciso trabalhar, né? Ter coisas, ter um imóvel, ter um carro, tal, sim, passa pelo fundamental, né? Não tem problema. O que eu preciso avaliar é como é que está isso, né? Que carga que eu estou pondo nisso, né? Que esforço eu tenho que fazer para isso. E importante, o essencial nesse caso, né? Porque a gente ouve demais as pessoas às vezes falando, né? Nossa, eu preciso comprar essa bolsa aqui porque é essencial. Eu preciso comprar esse sapato aqui porque é essencial, né? Se eu não tiver com esse brinco aqui, puxa, não vou dar conta. Não posso chegar na festa, né? Importante que o essencial não é possível se comprar. O essencial é primário. O essencial diz respeito a coisas intangíveis, né? Amizade, né? Amor, ligações fraternas profundas,
entre as pessoas, né? Mais ligado aos sentimentos, seria? Muito ligado aos sentimentos, né? Muito ligado a essa questão imaterial, aquilo do qual eu não tenho como pegar, eu não tenho como transitar com o dinheiro, né? Embora seja do nosso cotidiano, né? Mas como é que se compra? Como é que se compra amor, né? A gente tem a impressão que faz isso. A gente compra uma reciprocidade, a gente compra uma troca, né? Então o fundamental são coisas das quais a gente precisa, a gente vai utilizar, né? São compradas com dinheiro, mas se não tiver, a gente continua vivendo. Vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Momento Vida. O progresso não vai contra os direitos humanos. Pelo contrário, a evolução deve trazer o respeito à convivência pacífica, à valorização do ser humano. Falsos direitos como o aborto e o uso de seres humanos em pesquisas tentam se impor como sinal de progresso, mas, na verdade, são antidireitos. Pense nisso. Para o desenvolvimento de uma democracia sadia, é necessário fortalecer os valores humanos essenciais. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. De volta com o terceiro e último bloco do programa Essencial. Hoje nós estamos falando sobre aquilo que é de fato essencial, fundamental e o que é útil. E nós no bloco anterior, Luiz, falávamos sobre o consumismo. E eu percebo que a gente está numa sociedade cada vez mais consumista, mas ao contrário de percebermos pessoas mais satisfeitas, plenas, nós vemos pessoas cada vez mais frustradas. Por quê? Ricardo, nós temos uma questão interessante. Todo mundo deseja ser feliz. A felicidade é algo do qual a gente almeja, a gente corre atrás. A questão é que a forma como nós nos estruturamos, a forma como a gente vai vivendo a vida, a forma como a gente vai criando crenças internas, vão trafegando, vão criando caminhos para a gente poder ter essa felicidade, né? Então, para construir os caminhos da felicidade, as pessoas vão buscando fórmulas. Se a gente pensar naquilo que a gente estava falando como conceito, que o que é primário, o que realmente trabalha a questão interna é o essencial, se eu não buscar forças no essencial, eu vou estar sempre buscando forças no secundário. O secundário é fundamental, mas é no secundário. O secundário não vai fazer com que eu seja plenamente feliz. Ou seja, as coisas das quais eu posso adquirir por dinheiro são importantes, vão me fazer bem, mas elas não são primárias, elas são secundárias. Elas acabam, né? A gente tem N exemplos disso. Eu posso comprar um carro maravilhoso e tal, mas ele é novo e lindo só por um tempo, daí a pouco não mais. Eu posso ter um imóvel, posso ter uma casa, né? Mas ela envelhece, né? Tem até uma questão ligada a isso, que é tudo aquilo que eu compro, de alguma forma vai acabando, né? Tudo aquilo que é essencial cresce com o tempo, né? Brota, agrega valor. Se multiplica. Multiplica, né? Então, se eu tiver alicerçado naquilo que é essencial, as coisas vão ficar bem, né? Até lembrando, acabei de lembrar de um aspecto aqui importante, a gente falou de felicidade, e o problema a gente imagina que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro. E não é possível ser feliz o tempo inteiro. E graças a Deus, por quê? Tudo que você faz em excesso é ruim, até ser feliz, né? Nós temos uma vida real, a vida acontece, questões acontecem e tudo mais. Mas eu tenho uma felicidade muito mais plena,
muito mais harmonizada quando eu busco caminhos que dizem respeito ao essencial, né? Então, se eu consumo muito, se eu compro coisas, eu vou ter uma felicidade? Vou. Rasa. Então, eu vou ter que consumir Uma cada vez felicidade de segunda, De porque eu estou segunda. buscando no secundário. no secundário, exatamente. Agora, quando eu começo a alicerçar nos meus valores essenciais, então eu começo a me estruturar melhor em minha vida, começo a estruturar melhor a felicidade que vai sendo mais consistente, que vai ficar muito mais presente dentro de mim, que vai me levando a um caminho que seguramente me dá felicidade hoje, mas vai me dar felicidade continuamente, não como os objetos que vão deteriorando com o tempo. Tá certo, Luiz. Então, seguindo por essa linha de raciocínio, nós podemos entender que o fundamental, por exemplo, é uma casa. Eu posso comprar uma casa, mas eu não posso comprar um lar. Posso ter uma casa linda, maravilhosa, mas a harmonia de uma família, isso é essencial. Eu posso comprar a companhia de alguém, talvez, mas não o amor de uma pessoa. Exato. Né? Então, Luiz, como organizar as coisas no seu devido lugar na vida? Costumo dizer e sempre falo isso para os pacientes, né? Valores não se negociam, né? Valores são valores, eles acontecem. Eu preciso ter crença neles, né? Muitas vezes as pessoas vieram por uma vida onde esses valores talvez não foram evidenciados, né? Então o que eu preciso? Buscar esses valores, compreender sobre esses valores, por fé nesses valores, né? Então, a relação que eu estabeleço com o outro, com amor, fraternidade, né? As relações que eu estabeleço com realidade, principalmente levando-se em consideração os valores estabelecidos, vão fazer com que eu tenha uma felicidade mais organizada, né? Então, tentando aqui ser prático, né? Sim. Como é que eu traço uma outra relação com o fundamental para que eu possa ter espaço para o essencial? Então, por exemplo, vamos colocar um consumo de um carro, por exemplo. Atualmente, né, todos os carros têm 4 rodas, um motor, né, um interior que fecha, a gente não toma chuva dentro e tal, e leva a gente aonde a gente quer, né? Isso é verdadeiro para o carro mais barato e para o carro mais caro. É claro que se eu tenho o carro mais barato, né, eu vou utilizá-lo de uma forma X. À medida que vou comprando o carro mais caro, eu estou pulando a parte da necessidade. Eu estou fazendo algo que é acima daquilo que eu preciso, de uma necessidade imediata. Para isso eu preciso ter mais dinheiro, para isso eu preciso trabalhar mais para poder alcançar. Eu posso fazer uma opção no essencial de trabalhar menos tempo para ter mais tempo para a família, para o filho pequeno. Para ter mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida, abrindo mão de ganhar um pouco menos em detrimento de um futuro melhor com as questões essenciais. Ou seja, eu chego em casa e brinco com meu filho, por exemplo. O fato de eu brincar com o filho vai fazer com que ele tenha uma relação mais próxima comigo. E isso vai fazer com que ele seja um filho mais amigo, que compreenda melhor, que me respeite mais. E eu estou plantando para o futuro. Eu ganho menos financeiramente? Ganho. Então eu vou fazer um consumo menor, viver com mais parcimônia, para ter mais qualidade na relação que eu estou estabelecendo, né? Isso, muitas vezes, é uma contramão daquilo que o mundo fala para gente, mas essencialmente vai me fazer muito mais feliz, né? E talvez, se eu tiver de falar para você de um valor, o valor seria: eu não tenho que ficar me comparando e me equiparando com o mundo. Existe uma frase que diz assim: as pessoas que estão plenamente adaptadas às questões do mundo não são consideradas plenamente saudáveis, né? Então, é importante que eu olhe e pense, né? Qual a opção que eu estou fazendo para que essa felicidade que eu desejo seja real na minha vida, hoje e a longo prazo. Muito bom. Luiz, muito obrigado pela sua participação, por estar conosco aqui mais uma vez, enriquecendo o nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado a todos, aos telespectadores.
Quem precisar também de alguma orientação, né, alguma questão, vai estar aparecendo no vídeo aqui meu e-mail, meu telefone. Sim. Estou à disposição. Obrigado. Tá ótimo, muito obrigado. E eu quero te convidar a fazer uma oração rápida nesse final de programa, porque o assunto que nós tratamos aqui hoje é de fato o objetivo do programa essencial, para que nós possamos, com a ajuda de Deus, dar a cada coisa o seu devido valor. Vamos pedir ao Espírito Santo que possa sempre nos inspirar, possa sempre nos levar a fazer a opção certa na nossa vida, para que Deus, nossa família, o amor, a fraternidade, a fé, valores possam sempre realmente vir em primeiro lugar. E é a palavra do Senhor que nos garante que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais que nós precisamos nos é dado em acréscimo. Que a gente possa fazer a opção pelo essencial. Deus abençoe. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. E ainda que em meio à tempestade possa estar, e se a noite vier e o vento soprar, tua casa não será abalada.